Muito bem. O nome dessa oficina é Impacto da Arrecadação no Orçamento do Estado de São Paulo. E qual é o objetivo dela? Analisar o orçamento público da Unicamp e avaliar se os impostos arrecadados pelo Estado de São Paulo influenciam programas governamentais e a distribuição da renda secundária. Eu estou partindo do pressuposto de que vocês sabem, porque nós já discutimos em sala de aula, o que significa a renda secundária, né? De onde é que ela provém, o que ela representa, tá? Então, existem alguns pressupostos básicos que vocês só conseguem obter desde que tenham passado pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2 do livro. Caso vocês tenham dúvidas em relação a esses conceitos, é extremamente importante que vocês desenvolvam outra leitura dos capítulos anteriores, para que não reste dúvidas para começar a desenvolver essa atividade. Então, quer dizer, a leitura preliminar é fundamental. Sem leitura vocês não conseguem fazer, tá? Porque os conceitos aqui eles são bastante complexos e todos estão relacionados ou interrelacionados, tá bom? Quais são as dúvidas ou então aquilo que vocês precisam ter inicialmente em termos de curiosidade para começar a desenvolver o trabalho? Em primeiro lugar, a carga tributária dos últimos anos influenciou os programas de educação superior em São Paulo? Então, precisa saber o que significa carga tributária e saber também por que a carga tributária, de uma ou de outra maneira, influenciaria os programas educacionais. O que tem a ver a carga tributária com os programas educacionais? Essa é a primeira questão, né? Depois a gente vai para a segunda aqui, ó. O que se pode concluir sobre a evolução dos alunos matriculados na Unicamp, comparativamente ao orçamento e às políticas públicas na educação? Esse daqui é simples, né? À medida em que o tempo passa, existem mais alunos na Unicamp? Se existem mais alunos, o orçamento acompanha essa evolução dos alunos dentro da Unicamp? Isso é fundamental porque existe um custo. Quando a gente fala que estudar no ambiente público é alguma coisa gratuita, não é exatamente assim. O Estado de São Paulo, no nosso caso, ele desembolsa um valor por aluno, para manter esse aluno estudando, você que está me ouvindo agora. Esse valor ele tem aumentado ao longo dos últimos anos ou ele tem diminuído? Essa é a questão fundamental que está por trás dessa dúvida que você precisa ter, tá bom? Quer dizer, vamos continuar aqui, agora vamos ver o que precisa ser desenvolvido. O que fazer na pesquisa? Obtenha a planilha disponibilizada para realizar esta pesquisa. Faça uma cópia da planilha para poder editar os dados e compartilhe o direito de edição comigo, com o professor. E todos os colegas da equipe também precisam ter os direitos de manipulação de dados que você vai oferecer para eles, tá bom? Então, a questão é a seguinte: clica no link, abre a planilha. Planilha aberta, você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia. Você não vai usar porque você não tem direito, olha só, você não tem direito de edição na minha planilha, tá bom? Você é só leitor. Então, para que você tenha condições de ter direito de edição, você vem aqui, fazer uma cópia. Feita a cópia, eu vou cancelar aqui para não ter que fazer uma cópia. Você salva isso no seu disco, tá? No disco que a Unicamp te dá, na sua conta como aluno. E aí você vem aqui, compartilhar, compartilha comigo, tá? O direito de edição e também com seus colegas, porque assim eu tenho condições de ajudar. Quando você vir aqui embaixo, observe que as equipes dos anos anteriores vêm desenvolvendo esta atividade, né, ao longo dos últimos anos. Então, nós temos informações orçamentárias da Unicamp desde 2016. Você vai se ocupar de 2023, que é o ano passado, e esse ano 2024. Você vai completar essa tabela,
tá bom? Com essas informações dessas duas colunas, A e B, que ainda estão em branco. Observe também que aqui as informações elas são interrompidas num determinado período, né? Então vocês vão vendo que elas são desenvolvidas porque elas estão atreladas ou associadas a essas colunas aqui de cima. Você precisa completar para que possa ter mais uma coluna aqui embaixo e essa coluna possa receber essas linhas de tendência. É para isso que você vai trabalhar. Nessa primeira aba, que é a aba orçamento. Então você vai precisar incluir aqui nessas duas colunas, a coluna B e a coluna C, as informações faltantes. Vamos voltar lá no programa. Então tá. Entenda o que vem a ser proposta de distribuição orçamentária da Unicamp. Consulte o site da CEPLAN e tire dúvidas com o professor. Se você clica aqui, você abre a CEPLAN ou a AEPLAN, tá? A AEPLAN é a Assessoria de Economia e Planejamento da Unicamp. É aqui que é desenvolvida a proposta orçamentária da Unicamp. Deixa eu explicar por que proposta orçamentária. Porque todos os anos, a AEPLAN faz um estudo das necessidades financeiras da universidade em todos os campi e encaminha isso para o governo estadual. O governo estadual recebe essa proposta orçamentária da Unicamp, que tem as suas justificativas de gastos, e inclui essa proposta no orçamento do Estado. Quando ela é colocada no orçamento do Estado, ela é estruturada, né? Então existe o conjunto de informações de gastos do Estado inteiro em todos os ambientes. Educação superior, educação básica, depois tem também a saúde, segurança pública, tudo vai no orçamento. Isso tudo é encaminhado para a Assembleia, para a Alesp. É lá na Alesp que eles decidem, né, se vão sustentar aquela proposta inicial ou se vai ter corte na proposta inicial. Ok? Não é porque a Unicamp mandou a sua necessidade orçamentária que ela vai ser atendida. Esse é o grande problema. Porque vai depender primeiro do governo, do poder executivo, interpretar que isso é válido e também depois do poder legislativo lá na Alesp interpretar que isso também é válido. Depois é que volta a proposta orçamentária para a Unicamp. A Unicamp faz a proposta orçamentária para 2025 em 2024, quer dizer, no ano anterior ao gasto, e encaminha. Então, é por isso que é uma proposta orçamentária, tá? E ela é normalmente revisada, porque ela também está atrelada à capacidade do Estado de obter recursos mediante a tributação, sobretudo do INSS. Se houver uma quebra do INSS, naturalmente não ocorrerão os repasses. Entenderam como funciona? Por que uma situação é atrelada à outra? E também por que é necessária a carga tributária? Porque o ICMS, ele é uma parte da carga tributária, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então eu abri aqui e aí eu peço que vocês tirem algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham comigo, mas aqui está tudo explicadinho, o que significa, anuários, olha aqui o orçamento, proposta de distribuição orçamentária e revisões orçamentárias, porque assim, se manda a proposta de distribuição orçamentária no ano anterior para o primeiro semestre do ano subsequente. No final do primeiro semestre do ano subsequente, se faz uma revisão orçamentária. Quer dizer, a Unicamp ela pede dinheiro para o ano todo. Só que ela fica atrelada à arrecadação do ICMS. Se não ocorrer a arrecadação do ICMS, a revisão orçamentária que é feita na metade do ano pode reduzir o valor do orçamento para o segundo semestre.
Entenderam como funciona? É desse jeito. Quer dizer, não é assim simples. Eu peço dinheiro e o dinheiro vem, tá? Observem aqui agora. Execute na aba Orçamento. Então, como vocês viram, nós temos duas abas aqui, Orçamento e depois Orçamento per capita. Na aba Orçamento, que é essa que está aberta aqui, o que é que nós temos que executar? Obtenha a proposta de distribuição orçamentária 2024 da AEPLAN. Então, se eu vier aqui na AEPLAN, proposta de distribuição orçamentária, eu clico na proposta e aí vem aqui, ó, proposta orçamentária 2024. Viram? Clicando aqui, eu tenho toda a informação que eu preciso para cumprir a minha meta de obtenção dessas informações para o desenvolvimento da atividade, da oficina. Então a gente vem aqui e vamos ver o que é preciso fazer. Ó. Na tabela 1, página 25, transcreva. Às vezes não é esta página, às vezes, mas é sempre a tabela 1, tá? Mas às vezes não é a página 25, então precisa dar uma olhada o que o programa está pedindo. Ó. Transcreva para a planilha o valor total, penúltima coluna à direita, do montante de orçamento da Unicamp e a parcela destinada à FT. E lance os valores na coluna B da aba Orçamento, respectivamente, nas células B3 e B4. Então vamos ver se a gente consegue encontrar essa tabela 1 na página 25. Vamos deslizando aqui até a página 25. Página 17, 18, 20, tabela 1, página 25. Vamos lá, aqui, tabela 1. Olha lá, que legal. Então tá aqui, tabela 1, página 25, tá? É lógico, você vai ter que ler aqui o cabeçalho, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, mas é natural que eu não vou pegar o número, né? Se você vir aqui, olha que bacana. Aqui do lado tem todas as unidades, desde a editora da Unicamp, a prefeitura, SAR, GR, Gabinete da Reitoria, tá? PROECAS, Pró-Reitorias. E aqui embaixo a gente tem as unidades. Todas as faculdades estão aqui. Você tem que procurar onde é que tá. Tem a FCA, tá bom? E tem a FT. Você pode, ó, olha a FT aqui, ó. Certo? FT tá aqui, ó. É 37. Vou dar até mais um zoom aqui para vocês verem bem. Tá vendo? Agora passou. FT, tá aqui, ó. E aqui existem os números que vocês precisam buscar, que vocês precisam transcrever. Copia e cola para os lugares certos. Cuidado para não fazer isso daí, assim, e colar informação no lugar inadequado, porque aí o número não vem da maneira como precisa vir, tá bom? Ó, parcela destinada a FT. Então, o que é parcela destinada a FT? A gente tem aqui o total do orçamento, tá vendo? Subtotal, total do orçamento. E aqui a gente tem os destinos das verbas, das parcelas de verba. No caso da FCA está aqui, no caso da FT está aqui, tá vendo? Então esses valores é que precisam ser transcritos para os lugares corretos. Então veja, na página 25, transcreva para a planilha o valor total, penúltima coluna à direita, do montante de orçamento da Unicamp e a parcela destinada à FT. Lance os valores na coluna B da aba Orçamento, respectivamente, nas células B3 e B4. Então, com essas informações, você completa as células B3 e B4, orçamento total da Unicamp, ok? E o orçamento da FT, são essas duas aqui que você vai ter completado. Muito cuidado na hora de transcrever, tá bom, gente? Precisa ter assim bastante cuidado para não fazer o cálculo errado. Obtenha no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, na página Relatórios da Receita Tributária, vamos ver? Relatórios da Receita Tributária, aqui, ó.
Relatórios da Receita Tributária, tá vendo? Então você vem aqui, bem abaixo, no ano de 2024, em agosto, o arquivo XLSX, tabela 1.2. Pô, mais fácil que isso, difícil de colocar para você, hein? Então vamos ver lá. Lá embaixo, no ano 2024, em agosto. Você pode estar. Esse vídeo vai ficar para as turmas subsequentes. De repente você vai estar vendo outro ano, tá? Mas não muda de ano para ano. Aqui nós temos 2024, o ano que vem será 2025 e assim sucessivamente. Também sempre em agosto. Se eu clicar aqui, eu tenho os valores, tá bom? Então, dependendo do ano que a gente estiver trabalhando com essa oficina, você vai encontrar o ano adequado, tá? Aqui, ó, tem um monte de arquivos. Uai, qual que você tem que baixar? Baixe o arquivo tabela 1.2 Estado de São Paulo, histórico da Receita Tributária. 1.2 tá aqui, ó, olha só, tá aqui. Estado de São Paulo, histórico da Receita Tributária em valores nominais, arquivo ODS ou arquivo XLS. Bom, eu acho mais conveniente em baixar o arquivo XLS e se você precisar, você pode converter tranquilamente isso daí em planilha do Google, porque é lido automaticamente, tá bom? Ou então você abre no próprio arquivo do Excel que eventualmente você tenha no seu computador. Mas se você for abrir nos laboratórios, tal, você pode abrir também no arquivo no Google Planilhas, porque ele abre, tá? Então baixa e obtenha a informação que está sendo solicitada aqui. Tabela 1.2, histórico da receita, entenda as diferenças entre valores reais e valores nominais. No livro, nós temos, aqui ó, no livro você tem o que significam valores reais e valores nominais, tá bom? Se você pegar e dar um find aqui em valores reais, valores nominais, você tem informação do que vem a ser um ou outro. Mas é até legal você pegar em outros lugares para checar se a informação que existe no livro está adequada ou se existem outras maneiras de abordar o mesmo assunto. Nesse relatório, perdão, é aqui, ó. Entenda a diferença entre valores reais e nominais. Tem um artigo dessa empresa, tá? Dessa empresa, que fala a respeito do que significa valor nominal. Sabe o que ele representa e qual a diferença do valor real. Dá uma lida, porque aqui está bem didático, está bem bacaninho e você consegue essa informação também, tá? Pois bem, vamos voltar aqui. Baixe o arquivo 2024, pegue o mais recente e veja na coluna B os valores, quer dizer, esse daqui, né, o XLXX aqui, os valores do ICMS total arrecadado em cada ano. Então, naquele arquivo que você vai baixar, Estado de São Paulo Histórico da Receita Tributária em valores nominais, como é um histórico, você vai ter vários anos, tá? Um deles é o valor da arrecadação de 2023, que vai ser editado na coluna C2 da sua planilha. Então, se a gente pegar aqui a planilha, tá? C2, estão vendo que é 2023? Então, você vai colocar, vai editar em C2. Tá esse número aqui, mas eu não sei se é esse número. Confirme se é. Se não for, substitua por aquilo que você encontrar, que é a arrecadação do ICMS no estado de São Paulo, tá? Então, confirme e substitua se for o caso, certo? Então, vai editar a aba, aliás, a célula C2 da sua planilha, edite. Depois a gente baixa mais ainda aqui, ó. Estime a arrecadação em 2024, tomando para o cálculo a média dos valores dos anos anteriores. Mais o desvio padrão usando a função desvipad. Saiba o que é desvio padrão aqui. Se você clicar aqui, a gente fica sabendo o que significa desvio padrão.
Desvio padrão, o que que é? Desvio padrão é isso aqui. Vê o que que é primeiro. Não sabe o que que é? Lê o que que significa desvio padrão. Por que que você tem que calcular? E entenda um pouco sobre a função do Google aqui. Aqui tem um help do Google sobre a função desvipad, que é a função em que você acha o desvio padrão. Você vai precisar dessa função para a sua planilha. Realize o cálculo diretamente na célula B2. A célula B2, vamos ver o que que tem na célula B2? Na célula B2 tem a arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo. Você vai estimar o valor de 2024. Você vai encontrar o valor de 2023, vai adicionar aqui uma função de desvio padrão para saber estatisticamente, para fazer um prognóstico da arrecadação de 2024. Por que que você vai ter que fazer um prognóstico? Porque nós estamos ainda neste ano, 2024 ou qualquer outro ano que você esteja desenvolvendo essa atividade, você vai ter que fazer o prognóstico, porque a gente não tem a informação. O ano é corrente, ele ainda não acabou e, consequentemente, a gente não sabe o quanto vai ter de arrecadação. Por conta disso, nós vamos precisar, para o desenvolvimento dessa atividade, desenvolver um prognóstico. E esse prognóstico consiste de você calcular, tá? Ó, calcular a média dos valores dos anos anteriores. Então, você vai fazer uma média de todos os anos, uma média mais desvio padrão. E vai colocar 2024 a média mais o desvio padrão. Tudo bem? É isso que você vai fazer. Estatisticamente, esse é o nosso modelo estatístico de fazer o prognóstico da arrecadação do ano vigente. Você entendeu? Caso não tenha entendido, me pergunte. É importante saber o que é desvio padrão, porque você vai ter que explicar como é que você estabeleceu o número que não existe ainda para os seus colegas. Isso é muito significativo. O seu trabalho é explicar toda a tabela, explicar toda a tabela, conferir números, explicar os cálculos e dizer para o seu colega, olha, aqui não tinha número, como é que eu consegui esse número? Estatisticamente, como foi o seu modelo estatístico para obter esse número? Aí eu fiz o cálculo da média e estabeleci mais o desvio padrão. Então, a função média mais a função desvio padrão me deu esse valor aqui. Entendeu? É isso que você vai explicar. Calcule os percentuais das linhas 5, 6 e 7 para 2023, 2024, B e C. Então, quando você vem aqui, esses percentuais da linha 5, 6 e 7 para o ano vigente e o ano anterior precisam ser calculados. Como é que você vai calcular? Simples. Veja como foi calculado aqui no ano anterior ainda e faça exatamente igual nessas seis células das duas colunas. Terminado isso, você vai para outra aba. Execute na aba Orçamento per capita. Onde é que está Orçamento per capita? Aqui do lado. Orçamento per capita. Observe que é a mesma coisa. Está faltando o ano vigente e o ano antecedente. Os outros anos foram desenvolvidos pelos seus colegas nos outros anos, tá bom? Então, isso daqui é uma série histórica. É exatamente por isso que você tem muita responsabilidade em desenvolver essa atividade, porque isso vai ser armazenado até o ano que vem, quando outros colegas virão e continuarão, perpetuarão essa atividade aqui, para que a gente possa ter uma série histórica do desenvolvimento do orçamento da Unicamp. Olha só que bacana, tá bom? Então você precisa tomar muito cuidado, porque outros colegas usam esses números para outras atividades depois de você, tá? Responsabilidade, hein? Ó, obtenha no site da AEPLAN, nós já entramos na AEPLAN, né? Opa, o Anuário Estatístico 2024. Mas será que tem isso lá? Vamos ver. Esse daqui é deixa eu fechar aqui o anuário, pronto. Aqui eu tenho a AEPLAN e o que nós temos que ter mesmo?
Anuário estatístico. Vamos ver onde é que está o anuário estatístico? Deixa eu fechar as abas que eu não preciso. Programas, orçamento, informes da Replan, informe, anuários. Anuário estatístico de 2024, estão vendo? Bom, 2024 ou o ano em que você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando no outro ano, vai procurar no mesmo lugar, porque esse site não muda, ele está sempre do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, o que está acontecendo lá e o que eu preciso encontrar aqui no anuário. Obtenha o anuário do ano vigente. Nas tabelas 31, 32 e 33, transcreva para a planilha a quantidade de alunos. Então, nós precisamos saber a quantidade de alunos das tabelas 31, 32 e 33. Então, vamos ver aqui onde é que está a tabela 31, 32 e 33. Vai deslizando e encontra a tabela 3. Ó, tabela, aqui tem o índice, né? Basta ver no índice 31, 32 e 33, ó. Tabela da graduação, 31, 32 e 33, página 27. Então, lá na página 27 tem a tabela 31 da graduação. Na tabela, na página 37, é isso? Bom, enfim, vocês vão procurar aí, tá? Todas as informações que vocês precisam, elas estão aqui. Por que você precisa saber da pós-graduação, graduação? Por que é necessário saber a quantidade de alunos? Transcreva para a planilha a quantidade de alunos matriculados na FT em 2000 e X, tá bom? Em 2000 e X, nas células C3, C4 e C5. Que é do ano passado. Vocês vão encontrar do ano passado. Então, no ano passado, quantos alunos havia na FT? Onde vocês vão colocar C3, C4 e C5. C3, C4 e C5, quantos alunos haviam matriculados no ano passado? É lógico que no anuário 2024 não vai ter a quantidade de alunos matriculados em 2000 e no ano vigente, porque só vamos saber a quantidade média de alunos matriculados no ano vigente no ano subsequente, depois que fechar o ano vigente. É por isso que não tem. Você tem que explicar isso daí para os seus colegas, tá? Então nós vamos pegar do ano antecedente as informações e colar aqui na célula C3, C4 e C5. E aí vamos totalizar aqui. Tem dúvida de como totalizar? Vê como foi feito nos anos anteriores. Copia essa mesma equação para o lado de cá para que você tenha. E aqui, ou para que você tenha homogeneamente o tratamento dos dados, tá bom? E aqui também a mesma coisa. Procure fazer de maneira homogênea. Ache os 3 percentuais. Mas vamos ver onde é que está aqui no programa o que você tem que fazer. Vai seguindo linha a linha, que é para você poder ter certeza de que executou tudo. Ó. Para os alunos deste ano, considere a seguinte estimativa: a média dos outros anos mais o desvio padrão de alunos, certo? Aqui, ó, no ano vigente, você vai ter que estimar a quantidade de alunos. Não temos a quantidade de alunos agora. Não adianta ir na Secretaria da Secretaria de Graduação, na Secretaria de Pós-Graduação e perguntar quantos alunos nós temos. Nós estamos ainda sem terminar o ano vigente. Só vamos saber no ano subsequente quanto tínhamos no ano vigente, tá bom? Então você tem que estimar. E qual é a maneira de estimar? Depois que der carga do ano antecedente, da quantidade de alunos do ano antecedente, você vai ter que calcular a média da graduação, a média da pós-graduação, a média do mestrado e do doutorado, tá bom? E adicionar o desvio padrão de todos os anos anteriores, tá bom? De qualquer maneira, a gente já tem o cálculo do desvio padrão aqui, ó, e a média aqui. Então, arrasta para cá o negócio. É lógico que dê uma confirmada se está pegando todas as informações. Ó, não está pegando 2023. Eu não vou editar. Você pega e corrige isso daí, tá bom?
Cuidado com o desvio padrão aqui. Não está certa essa equação. Não está certa a média aqui. Deixa eu ver aqui desse lado. Aqui, não, aqui tem a média. Ó. Confirma se a média está pegando o ano antecedente. Ah, essa daqui tá. Ó. Então confirma o cálculo, viu? Não acredite. Não acredite muito no cálculo, não. Não confia cegamente. Refaça. Muito bem. Para o desvio padrão, utilize a função desvipad, saiba o que é o desvipad aqui e entenda um pouco sobre a função do Google aqui. Calcule diretamente B3, B4 e B5 arredondando as casas decimais. É lógico que não tem o meio aluno, né? Tá bom? Calcule a linha 7, calcule a linha 7, 8 e 9. Ah, 7, 8 e 9, bico 7. Deixa eu ver, essa daqui, orçamento, né? 7, 8 e 9, 7, 8 e 9 é esta e esta. Facinho, é só ver o que foi feito nos anos anteriores e fazer igual. O mais difícil, gente, não é exatamente você fazer o cálculo, tá? É você entender o que você fez. Por isso que você precisa tirar dúvidas comigo. Não leve dúvidas para a cama. Ó, entenda os gráficos, tire a dúvida no mesmo dia, tá bom? Não vai dormir com ela, é isso que eu quero dizer. Entenda os gráficos que se formaram nas duas abas. Quais são? Este gráfico. Olha, eu fiz até o gráfico para você. Olha só que presente. E esse gráfico aqui você tem que entender. São gráficos mistos, ele tem um monte de linhas. O que são essas linhas todas? Tem uma legenda aqui em cima. Entenda, por favor, o que é, tá bom? Tem que ter raciocínio na parada. Ó, aí, ó, entenda os gráficos, tire dúvidas comigo, veja o que são as linhas de tendência. Ao final da sua pesquisa, utilize o modelo abaixo para relatar sua experiência. Tem um modelo aqui, ó. Modelo de relatório. Faça uma cópia para seu disco para poder utilizar. Clica, abre. E a gente tem aqui, ó, número e título da oficina. Põe aqui em cima. Ah, antes de mais nada, arquivo, fazer uma cópia, salva no seu disco isso daí, compartilha comigo aqui e com os seus colegas, tá bom? Bota os nomes deles aqui, coloca o link para a planilha que foi desenvolvida, não vai esquecer, o link para o vídeo que você vai desenvolver para a atividade e aqui embaixo relate o desenvolvimento da atividade, explica. A atividade foi desenvolvida, eu busquei, faça uma resenha, use toda a estrutura do programa e faz uma resenha. Conte o que você fez, as dificuldades que você teve, inclusive. Conclua com a sua opinião. Dê uma opinião, é fundamental a opinião. Tudo isso tem que ser discutido, não é um dar opinião, são todos. Se você escreveu porque você é melhor de escrita, os outros têm que revisar, entendeu? E tem que dar a chancela, ó, tá certo, é isso aí mesmo, tudo bem? Isso é atividade em grupo, não é para um fazer, hein? Se bem que eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso. Ó, ao final da sua pesquisa, utilize o modelo abaixo para relatar e depois apresente sua pesquisa por meio de um vídeo de 10 a 20 minutos, não menos do que 10, não mais do que 20, por favor, para que você possa, com facilidade, depois desocupar seu cérebro, assistir o seu próprio vídeo, pensar, raciocinar, para depois ir para frente da sala e discutir com seus colegas aquilo que precisa ser discutido em relação aos passos da atividade que foram executados e aos resultados que vocês obtiveram. Ok? A atividade é essa, está disponível aí nesse vídeo, está disponível em todos os lugares e eu também estou disponível para que você possa tirar suas dúvidas comigo. Valeu, abraço!